No momento em que Daniel Foster agarrou o braço de Sarah Mitchell e a puxou em direção à cozinha, ele selou o seu destino. Os seus dedos cravaram-se na pele dela com força desnecessária. A sua respiração quente contra o ouvido dela, enquanto ele sussurrava sobre o pequeno erro que ela tinha cometido com o pedido de um cliente. O que Daniel não percebeu, não poderia ter percebido, era o homem de olhar perspicaz na cabine do canto, que observava silenciosamente as operações do restaurante há uma hora. Alexander Reed, proprietário do Reed Restaurant Group e, tecnicamente, chefe de Daniel há 20 anos, pousou o garfo com cuidado deliberado, a sua expressão endurecendo ao observar a cena se desenrolar. Sarah estremeceu, mas não gritou ao ser puxada pela porta giratória. Aos 26 anos, ela havia aprendido a lidar com situações difíceis com elegância, uma habilidade que a aperfeiçoou durante os 3 anos em que trabalhou como garçonete para pagar a pós-graduação. Seu cabelo loiro mel preso num rabo de cavalo prático balançava descontroladamente, enquanto ela tropeçava atrás da figura corpulenta do seu gerente. A equipe da cozinha, acostumada às explosões de Daniel, desviou o olhar. Apenas Carlos, o chefe principal, lançou-lhe um olhar solidário antes de voltar às panelas chiantes que exigiam sua atenção. "É a terceira vez esta semana", rosnou Daniel, finalmente soltando o braço dela quando chegaram ao corredor dos fundos, onde os armários dos funcionários se alinhavam na parede. "É tão difícil assim acertar um pedido simples. Mal passado significa mal passado. Não ao ponto, nem bem passado. Você sabe quanto esses erros nos custam?" Sarah esfregou o braço onde os dedos dele haviam deixado marcas vermelhas. "O cliente não reclamou, Daniel. Ele disse que estava bom." "Bom não é bom o suficiente no Westfield Grill", disse Daniel, passando a mão pelo cabelo escuro e caro. Aos 35 anos, ele subiu rapidamente para um cargo de gestão, não por causa de uma habilidade excepcional, mas por um talento especial para receber os créditos e desviar as culpas. "Talvez este trabalho seja complicado demais para ti. Há muitas raparigas bonitas à procura de trabalho que conseguem realmente lembrar-se de instruções simples." A ameaça implícita pairava no ar entre eles. Sarah precisava deste emprego. O seu programa de pós-graduação em Direito Ambiental não se pagaria sozinho, e a mensalidade da faculdade da sua irmã mais nova venceria no mês seguinte. O seguro dos pais após o acidente estava quase esgotado. "Não vai acontecer novamente", disse ela baixinho, odiando-se pela submissão, mas sabendo que tinha pouca escolha. Daniel aproximou-se, invadindo o seu espaço pessoal. "Talvez precisemos de discutir a sua posição aqui mais detalhadamente. Porque não vem ao meu escritório depois do fecho hoje à noite?" A sugestão, carregada de insinuações, o tal diz, fez o estômago de Sarah revirar-se. Não era a primeira vez que ele insinuava tal discussão, mas nunca tinha sido tão direto. Antes que ela pudesse responder, a porta do corredor se abriu. "Com licença", disse uma voz grave que chamava a atenção sem aumentar o volume. "Acredito que há uma situação que precisa ser resolvida." Sarah e Daniel se viraram e viram Alexander Reed parado na porta, sua imponente estatura de 1,88 m preenchendo o espaço. Aos 42 anos, Alexander era o epítome do sucesso. Bilionário que fez fortuna por conta própria, empresário respeitado e filantropo. O seu fato cinzento feito à medida não conseguia esconder o seu físico atlético, mantido apesar das longas horas ao leme do seu império empresarial. Poucos dos seus funcionários o reconheceriam no local. Ele preferia manter um perfil discreto, fazendo visitas anônimas aos seus restaurantes para manter o controle de qualidade. O rosto de Daniel empalideceu. "Desculpe, senhor, mas esta área é apenas para funcionários. Se quiser voltar para a sua mesa, eu sei muito bem onde devo estar." Alexander interrompeu-o com os seus olhos azuis frios. "O que eu tenho menos certeza é se o senhor deveria estar na sua posição atual." "Senhor", ele fez uma pausa, olhando para o crachá com o nome Foster. "Daniel Foster, senhor, sou o gerente-geral do Westfield Grill." A voz de Daniel passou de ameaçadora a subserviente em segundos. "Há algum problema com a sua refeição? Ficarei feliz em ajudá-lo." "A comida estava excelente, assim como o serviço", disse Alexander, desviando o olhar para Sarah, que estava paralisada, sem saber o que estava lá a acontecer. "O que me preocupa é a forma como acabei de ver o senhor tratar a sua equipa." O sorriso de Daniel vacilou. "Senhor,
Garanto-lhe que foi apenas um momento de coaching normal. No ramo da restauração, às vezes precisamos de dar feedback imediato aos... Estou no ramo da restauração há 20 anos, Sr. Foster. Sei a diferença entre coaching e intimidação. A voz de Alexander permaneceu calma, mas havia determinação por trás dessa calma. Ele virou-se para Sarah. Está bem, menina Mitchell? Sarah Mitchell, ela respondeu, ainda perplexa com a intervenção do estranho. Estou bem, obrigada, Alexander acenou com a cabeça, embora a sua expressão sugerisse que não acreditava nela. Importa-se de dar ao Sr. Foster e a mim um momento para conversarmos em particular? Sarah hesitou apenas por um instante antes de passar pelos dois homens, com cuidado para não esbarrar em nenhum deles, enquanto se dirigia de volta ao salão principal do restaurante. Através das janelas da cozinha, ela podia ver o rosto de Daniel, ficando cada vez mais pálido, enquanto o estranho bem vestido falava com ele em voz baixa. Emma Taylor, a amiga mais próxima de Sarah no restaurante e colega de trabalho, interceptou-a na estação de serviço. Com olhos castanhos preocupados, ela examinou o braço de Sarah, onde as marcas do aperto de Daniel já estavam começando a ficar roxas. Aquele bastardo, murmurou Emma, enchendo copos de água para a sua sessão. Aos 29 anos, Emma já tinha visto o suficiente do mundo para reconhecer uma injustiça quando ela ocorria. Devias denunciá-lo, Sarah. Isto está a piorar. A quem? Perguntou Sarah, arrumando os talheres numa bandeja. Ele é o gerente geral. O gerente distrital é seu colega de quarto da faculdade. Emma suspirou, reconhecendo a realidade da situação. Bem, quem é o tipo que o seguiu até lá atrás? Mesa 12, certo? Ele deixou uma gorjeta generosa e fez algumas perguntas sobre a gerência. Antes que Sarah pudesse responder, Daniel saiu do corredor dos fundos, com o rosto tenso de raiva reprimida. Ele foi direto para o bar, serviu-se de um shot de uísque, apesar da política rígida de proibição de bebidas alcoólicas, e bebeu de um só gole. O cliente misterioso não estava em lugar nenhum. O resto do turno de Sarah passou num silêncio tenso. Daniel evitou-a completamente, concentrando a sua atenção na papelada no seu escritório. Quando chegou a hora de fechar, Sarah trocou rapidamente o seu uniforme, ansiosa por escapar do desconforto persistente da noite. Ao empurrar a porta de saída dos funcionários para o estacionamento, o ar fresco da noite era um alívio bem-vindo após a cozinha aquecida. Uma voz chamou o seu nome. Ela virou-se e viu o estranho de antes, parado ao lado de um elegante Audi preto, iluminado pelo brilho suave das luzes do estacionamento. Menina Mitchell, disse Alexander, dando um passo à frente, mas mantendo uma distância respeitosa. Gostaria de falar consigo antes de sair. Sarah apertou a bolsa com mais força, a sua cautela a lutar com a curiosidade. Sobre o que aconteceu mais cedo. Agradeço a sua preocupação, mas preciso mesmo de ir para casa. Eu entendo, disse Alexander com um aceno de cabeça. Mas queria dar-lhe isto primeiro. Ele estendeu um cartão de visita para ela. Sarah hesitou antes de aceitá-lo, seus olhos se arregalando ao ler o texto em relevo. Alexander Reed, CEO do Reed Restaurant Group. Você é, ela começou com a compreensão surgindo em seu rosto. O dono deste restaurante, entre outros. Ele confirmou com um leve sorriso que suavizou suas feições, de outra forma sérias. E eu gostaria de lhe oferecer uma posição diferente dentro da empresa, se você estiver interessada. Sarah olhou para ele, a suspeita, substituindo o seu choque inicial. Ela tinha ouvido muitas histórias sobre homens poderosos a fazer ofertas a mulheres vulneráveis. Que tipo de cargo? Alexander parecia ler os seus pensamentos. Um cargo legítimo, garanto-lhe. Gerente assistente na nossa loja principal no centro da cidade. Com um horário flexível para acomodar os seus estudos. Emma mencionou que você estuda direito. Direito ambiental. Sarah corrigiu automaticamente, depois abanou a cabeça. Desculpe, mas isso parece conveniente demais. Alexander concluiu por ela. Talvez, mas tenho o hábito de reconhecer o potencial das pessoas. O que testemunhei esta noite me mostrou duas coisas. O Sr. Foster não é adequado para a gestão. E você tem exatamente o tipo de compostura e resiliência que valorizamos em nossa equipe de liderança. Sarah estudou o rosto dele, procurando sinais de engano, mas encontrando apenas uma intensidade direta que era de alguma forma reconfortante. Pense nisso, disse Alexander quando ela não respondeu imediatamente. O cargo começa com o dobro do seu salário atual.
Com benefícios. O meu número direto está nesse cartão. Ligue-me amanhã se estiver interessada. Se não estiver, ele deu de ombros. Sem pressão, mas saiba que o Sr. Foster não será um problema para si ou para qualquer outra pessoa neste local daqui para aí frente. Com isso, ele virou-se e caminhou até o seu carro, deixando Sarah parada no estacionamento mal iluminado com um cartão de visita na mão e um futuro que, de repente, inesperadamente, começou a brilhar com possibilidades. Sarah sentou-se na cozinha do seu pequeno apartamento na manhã seguinte, olhando para o cartão de visita de Alexander Reed, enquanto o vapor subia da sua caneca de café. O apartamento estava silencioso. A sua irmã Jessica já tinha saído para a aula matinal na faculdade comunitária. As irmãs estavam sozinhas desde o acidente de carro há 3 anos que tirou a vida dos seus pais, deixando Sarah, de 23 anos, como irmã e guardiã de Jessica. Na altura, com apenas 17 anos. O dobro do meu salário atual, murmurou Sarah para si mesma, passando o polegar pelas letras em relevo do cartão. A oferta parecia boa demais para ser verdade, e era exatamente por isso que ela estava hesitante. A vida lhe ensinara que ganhos inesperados geralmente vinham acompanhados de custos ocultos. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Emma. Já ligaste para ele? Esta pode ser a sua chance de sair do inferno de ser garçonete. Sarah sorriu, apesar das suas reservas. Emma ficou extasiada quando Sarah lhe contou sobre o encontro no estacionamento, insistindo que Sarah seria louca se não aceitasse a oferta. Ainda não. Ainda a pensar, Sarah respondeu à mensagem. Pesquisa sobre ele no Google, respondeu Emma imediatamente. O tipo é legítimo. Bilionário que fez fortuna por conta própria, doa milhões para programas de educação, sem escândalos. Sarah já tinha passado metade da noite pesquisando sobre Alexander Reed. Emma estava certa. A reputação dele era impecável. O Reed Restaurant Group tinha começado com um único restaurante há 15 anos e crescido até incluir 35 estabelecimentos em todo o país, variando de restaurantes casuais a restaurantes com estrelas Michelin. O próprio Reed tinha vindo de origens humildes, filho de uma mãe solteira que trabalhava como empregada de mesa. Foi este último detalhe que tocou Sarah. Talvez ele tivesse reconhecido algo na situação dela que o lembrasse do seu próprio passado. Respirando fundo, ela pegou no telemóvel e discou o número do cartão, meio à espera de falar com uma secretária ou assistente. Em vez disso, o próprio Alexander Reed atendeu ao segundo toque. Sr. Reed, aqui é Sarah Mitchell, de ontem à noite, disse ela, tentando manter a voz firme. Sarah, bom dia, ele respondeu com um tom caloroso, mas profissional. Estava esperando o seu contato. Você considerou minha oferta? Sim, mas tenho algumas perguntas primeiro. Claro. Prefere discutir isso pessoalmente? Estou no nosso escritório no centro da cidade esta manhã. 1 hora depois, Sarah se viu na elegante sede do Reed Restaurant Group, conduzida por uma recepcionista simpática através de um espaço de trabalho aberto. O escritório fervilhava com uma energia determinada, com funcionários a movimentarem-se entre estações de trabalho modernas ou reunidos em salas de conferência com paredes de vidro. Alexander levantou-se de trás da sua secretária quando ela entrou, estendendo a mão em sinal de cumprimento. À luz do dia, ela podia ver as linhas tênues ao redor dos seus olhos, que revelavam longas horas de trabalho e pesadas responsabilidades. O escritório dele era surpreendentemente modesto para alguém da sua estatura, funcional em vez de ostentoso, com uma parede de janelas com vista para o horizonte da cidade. Obrigado por ter vindo, disse ele, indicando uma cadeira confortável em frente à sua secretária. Café? Não, obrigada, respondeu Sarah, subitamente consciente da sua roupa simples, jeans e uma blusa, em comparação com o traje casual de negócios dos funcionários por quem ela passou. Ela não teve tempo de se trocar depois da aula da manhã. Eu aprecio a franqueza, Sarah. Então serei franco com você, começou Alexander sentando-se. Não fui totalmente honesto ontem à noite. Não fui ao Westfield Grill por acaso. Recebemos várias reclamações sobre a gestão daquele local nos últimos 6 meses, incluindo 2 reclamações formais de ex-funcionários, citando questões relacionadas a um ambiente de trabalho hostil. Eu estava lá para avaliar a situação pessoalmente. Os olhos de Sarah se arregalaram. Então, você já estava a planear despedir o Daniel. Digamos que a posição dele estava a ser revista, respondeu Alexander diplomaticamente.
O que testemunhei contigo acelerou a decisão. Ele foi demitido do cargo esta manhã. Sara absorveu a informação. Um alívio tomou conta dela ao pensar que nunca mais teria de lidar com o assédio de Daniel. E o cargo de gerente assistente é real? Com certeza. Depois de analisar o teu currículo esta manhã... O meu currículo? Sara interrompeu com uma expressão de confusão no rosto. Alexander teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. A Emma foi muito prestável. Ela enviou-o para o nosso departamento de RH logo esta manhã. Espero que não se importe. Sara fez uma nota mental para agradecer e repreender a amiga mais tarde. Continue. Como eu estava a dizer, depois de ver as suas qualificações, gostaria de lhe oferecer algo diferente. Estamos a criar uma divisão de conformidade ambiental para o grupo de restaurantes com foco em práticas sustentáveis e redução da nossa pegada ecológica. Com a sua experiência em direito ambiental, acho que seria perfeita para ajudar a nossa equipa jurídica a estabelecer a estrutura. O cargo seria a tempo parcial enquanto conclui os seus estudos, com potencial para emprego a tempo inteiro após a formatura. Sara ficou a olhar para ele, momentaneamente sem palavras. Não era apenas um emprego melhor. Era uma oportunidade de ganhar experiência diretamente relacionada com a sua área de estudo. Por que eu? Ela finalmente conseguiu perguntar. Não sabe nada sobre mim? Alexander recostou-se na cadeira, estudando-a. Sei que manteve a compostura numa situação difícil. Sei que tem se esforçado para concluir a faculdade de Direito enquanto sustentam a sua irmã. Sei que tem uma média de 3,8 em um curso desafiador. Perante a sua expressão surpresa, ele acrescentou. Como eu disse, a Emma foi muito prestativa e aprendi a confiar nos meus instintos em relação às pessoas. Eles raramente me levam ao erro. A conversa passou para detalhes específicos, salário, responsabilidades, expectativas. Quando Sara saiu do escritório 1 hora depois, ela tinha aceitado o cargo e começaria na segunda-feira seguinte. Caminhando até o ponto de ônibus, sentindo-se quase tonta com a repentina reviravolta dos acontecimentos, Sara não percebeu o sedã escuro estacionado do outro lado da rua, nem Daniel Foster observando-a atrás do volante, volante com o rosto contorcido de raiva. O fim de semana passou num borrão de emoção e preparação. Jessica estava entusiasmada com a nova oportunidade de Sara, comemorando com um pequeno bolo que comprou com os seus próprios ganhos do emprego a tempo parcial. Emma insistiu em levar Sara para comprar roupas adequadas para o escritório, emprestando-lhe dinheiro até que o primeiro salário de Sara chegasse. Na segunda-feira de manhã, Sara estava novamente a percorrer o edifício no centro da cidade, desta vez como funcionária. Foi apresentada à equipa jurídica 3 advogados especializados em direito empresarial que pareciam genuinamente entusiasmados com a nova iniciativa ambiental. O seu espaço de trabalho era pequeno, mas luminoso, com uma janela com vista para um jardim no pátio. A meio da semana, Sara já se tinha adaptado à rotina, frequentando as aulas da manhã antes de se dirigir ao escritório à tarde. O trabalho era desafiante, mas fascinante, exigindo que ela pesquisasse regulamentos ambientais e ajudasse a redigir políticas da empresa. Ocasionalmente, ela avistava Alexander nos corredores ou na cafetaria, sempre ocupado, mas infalivelmente educado, parando para perguntar sobre o seu progresso. Na quinta-feira, Sara trabalhou até mais tarde do que o habitual, absorta na compilação de dados para uma apresentação. O escritório esvaziou-se gradualmente até restarem apenas os seguranças e alguns funcionários dedicados. Quando finalmente arrumou os seus materiais, o céu fora da janela tinha escurecido para um azul profundo. O parque de estacionamento estava estranhamente silencioso enquanto Sara se dirigia para a paragem de autocarro localizada do lado de fora. Os seus passos ecoavam no betão e ela acelerou o passo. Uma inquietação inexplicável picava a parte de trás do seu pescoço. Ao contornar um pilar, uma figura apareceu diretamente no seu caminho. "Olá, Sara", disse Daniel, com uma voz anormalmente calma. Sob a luz fluorescente forte, o seu rosto parecia magro e os seus olhos estavam vermelhos. "Estava a gostar do seu novo cargo?" Sara deu um passo instintivo para trás. "Daniel, o que estás a fazer aqui?" "É engraçado ser despedido por má conduta", ele continuou como se ela não tivesse falado, dando um passo em direção a ela. "Isso torna difícil encontrar outro cargo de gestão, especialmente quando a demissão vem do topo."
Sinto muito por isso, disse Sarah com cuidado, olhando em volta à procura de segurança ou outras pessoas. O nível da garagem estava deserto. Mas essa não foi minha decisão, foi? A voz de Daniel endureceu. Um dia você é uma empregada de mesa, no outro está a trabalhar na sede da empresa. O que você fez? Dormi com ele. É assim que funciona? Sarah sentiu a raiva substituir o medo. Precisas de sair agora. Daniel riu, um som áspero e sem humor. Ou o quê? Vais ligar para o teu namorado bilionário? Acho que não. Ele aproximou-se, encostando-a a uma parede de betão. Arruinaste a minha vida, Sarah. 15 anos no ramo da restauração. Perdidos. Porque não aguentavas uma pequena crítica. Aquilo não foi crítica, disse Sarah, forçando a voz a soar forte. Aquilo foi assédio, e tu sabes disso. Todos sabiam disso. Tens sorte por ter perdido apenas o teu emprego. Algo perigoso brilhou nos olhos de Daniel. Sempre tão arrogante e poderosa. Vamos ver se o Reed vai gostar do seu novo projeto quando ela não aparecer para trabalhar amanhã. Ele tentou agarrá-la, mas Sarah foi mais rápida. As aulas de autodefesa que ela tinha feito após a morte dos pais não tinham sido em vão. Ela se abaixou sob o braço dele e levantou o joelho bruscamente, acertando-lhe a virilha. Daniel dobrou-se com um grito de dor e Sarah saiu a correr em direção à saída da garagem. Com o coração a bater forte, ela saiu pela porta para a rua e colidiu diretamente com um peito sólido. Mãos fortes a seguraram, e ela olhou para o rosto preocupado de Alexander Reed. Sarah, o que se passa? Perguntou ele, percebendo a sua expressão assustada. Antes que ela pudesse responder, a porta atrás dela se abriu novamente e Daniel apareceu, com o rosto contorcido de raiva e dor. Você, ele rosnou ao ver Alexander. Isso é culpa sua. Alexander colocou-se na frente de Sarah, protetor. Sr. Foster foi despedido e proibido de entrar nas instalações da empresa. Sugiro que saia imediatamente antes que eu chame a polícia. Daniel hesitou, o seu olhar oscilando entre os dois, a fúria cega sendo substituída por cálculo. Isto não acabou, murmurou ele, recuando lentamente antes de se virar e desaparecer na noite. Alexander virou-se para Sarah com uma expressão séria. Está ferida? Não, ela conseguiu dizer, embora a sua voz tremesse. Só assustada. Ele estava à minha espera na garagem. Alexander cerrou os dentes. Eu deveria ter previsto isso. Vou chamar a segurança e a polícia. Enquanto esperavam a chegada das autoridades, em pé na segurança do átrio bem iluminado, Sarah olhou para Alexander com uma curiosidade renovada. O que está a fazer aqui tão tarde? Um sorriso tênue tocou os seus lábios. O mesmo que você, eu acho. Trabalho que não podia esperar até de manhã. Ele hesitou antes de acrescentar. Embora eu admita que notei que a sua luz ainda estava acesa quando eu estava a sair. Pensei em oferecer-lhe uma boleia para casa, dada a hora. Algo caloroso se espalhou no peito de Sarah com a simples gentileza do gesto. Pela primeira vez desde o seu encontro em comum, ela se permitiu ver Alexander não apenas como um poderoso CEO, mas como uma pessoa, alguém que percebia quando os outros precisavam de ajuda e não hesitava em oferecê-la. As semanas seguintes trouxeram um novo e estranho normal para Sarah. Depois de registrar uma queixa na polícia sobre o comportamento ameaçador de Daniel, ela conseguiu uma ordem de restrição temporária contra ele. Alexander insistiu em atualizar os protocolos de segurança no escritório, incluindo um serviço de escolta para funcionários que trabalhavam até tarde e monitoramento reforçado das áreas de estacionamento. Ele também providenciou um serviço de carro para levar Sarah para o trabalho e buscá-la até que a situação fosse resolvida. É demais, protestou Sarah quando ele a informou sobre os arranjos. Eles estavam na pequena sala de conferências adjacente ao departamento jurídico, onde Alexander havia pedido para se encontrar com ela em particular. Sua segurança não é negociável, ele respondeu, em tom gentil, mas firme. Além disso, pense nisso como uma forma de proteger um ativo da empresa. Você já está provando ser inestimável para a equipa de conformidade ambiental. Era verdade. Em apenas 3 semanas, Sarah ajudou a identificar várias áreas em que o grupo de restaurantes poderia reduzir significativamente o seu impacto ambiental e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro. Sua combinação de conhecimento jurídico e experiência prática no setor de restaurantes lhe deu insights que os advogados corporativos não tinham. Tudo bem, ela concordou, mas só até sabermos que Daniel não é mais uma ameaça.
Alexander assentiu, embora o seu queixo cerrado sugerisse que ele não estava convencido de que esse dia chegaria logo. O detetive mencionou que não conseguiram localizar Foster em sua residência ou nos locais que costumava frequentar. Essa informação causou um arrepio em Sarah. A ideia de Daniel à espreita em algum lugar, alimentando suas mágoas, era no mínimo inquietante. Eles acham que ele saiu da cidade? Possivelmente, disse Alexander, embora não parecesse convencido. Eles continuam a monitorizar a situação. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Como está a aguentar, realmente? Isso não deve ser fácil. Além das aulas e do novo cargo, a preocupação genuína na voz dele pegou Sarah desprevenida. Ela estava acostumada a lidar com as dificuldades sozinha, protegendo Jessica das preocupações, apresentando uma fachada competente para o mundo. Poucas pessoas se davam ao trabalho de olhar além dessa superfície. Estou a dar conta do recado, disse ela automaticamente. Depois reconsiderou. Na verdade, tem sido mais difícil do que eu esperava. Fico sempre a olhar por cima do ombro, imaginando que o vejo na multidão. A Jessica também está preocupada. Ela está a ficar com uma amiga porque não quer ficar sozinha no nosso apartamento. Alexander franziu a testa. Não sabia que a sua situação de moradia tinha sido afetada. Podemos providenciar uma moradia temporária em um prédio seguro, se isso ajudar. Não, disse Sarah rapidamente. Ela não se sentia à vontade para aceitar mais ajuda. Vamos ficar bem. A polícia tem patrulhado nosso bairro regularmente. Ele não insistiu no assunto, mas Sarah percebeu que ele não estava satisfeito com a resposta dela. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, o telefone de Alexander vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão ficou tensa. Preciso atender. Continuaremos esta conversa mais tarde. Sarah acenou com a cabeça, observando-o sair da sala, já falando rapidamente ao telefone. Havia algo cativante em Alexander Reed que ia além do seu sucesso óbvio e boa aparência. Ele assumia as suas responsabilidades com uma dignidade tranquila, tratando todos, desde a equipa de zeladoria até a sua equipa executiva, com o mesmo respeito. Nas semanas em que trabalhou na sede, Sarah nunca o ouviu levantar a voz ou perder a compostura. Mesmo durante negociações tensas ou ao enfrentar contratempos, os seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Rachel Chen, a chefe do departamento jurídico, entrou com um tablet na mão. Aos 48 anos, Rachel era uma presença formidável, brilhante, exigente, mas justa. Sarah, tem um momento? A reunião do conselho é amanhã, e eles estão particularmente interessados nas nossas iniciativas de sustentabilidade. Gostaria que participasse da apresentação. Os olhos de Sarah arregalaram-se. A reunião do conselho? Mas estou aqui há apenas algumas semanas. Rachel sorriu, suavizando seus traços marcantes. E você realizou mais nessas semanas do que alguns realizam em meses. Alexander solicitou especificamente a sua participação. Orgulho e nervosismo disputavam dentro de Sarah, enquanto ela seguia Rachel de volta ao departamento jurídico para se preparar para a apresentação. A oportunidade de apresentar diretamente ao conselho de administração era significativa. Um voto de confiança que ela não esperava tão cedo. O resto do dia passou numa agitação de preparativos, e Sarah mal percebeu as horas a passar, até que Rachel insistiu que ambas fossem para casa descansar antes da grande reunião. Lá fora, o serviço de transporte que Alexander tinha providenciado estava à espera, com o motorista atento ao lado do veículo. Boa noite, menina Mitchell, disse ele abrindo a porta para ela. O Sr. Reed pediu-me para informá-la que teve de voar para Chicago para uma reunião de emergência, mas que estará de volta para a apresentação ao Conselho de Administração amanhã. Sarah acenou com a cabeça em agradecimento, acomodando-se no confortável banco traseiro. Sentiu uma estranha decepção com a notícia. Tinha se habituado às conversas ocasionais à noite com Alexander, quando ambos trabalhavam até tarde. Trocas casuais que gradualmente evoluíram de tópicos puramente profissionais para outros mais pessoais. Ela soube da sua infância numa família monoparental em dificuldades, da sua determinação em criar uma empresa que tratasse os trabalhadores de forma justa, da sua paixão por práticas sustentáveis. Por sua vez, ela partilhou histórias sobre os seus pais, a sua responsabilidade por Jessica, os seus sonhos de defesa do ambiente. O carro afastou-se do passeio, entrando suavemente no trânsito da noite.
Sarah encostou a cabeça na janela fria, observando as luzes da cidade a passarem rapidamente. O seu telemóvel tocou com uma mensagem de Jessica. Vou ficar na casa da Mia novamente esta noite. Amanhã tenho prova. Amo-te. Sarah sorriu, aliviada por sua irmã ter bons amigos com quem contar durante este período de incerteza. Ela respondeu com uma mensagem rápida de incentivo e começou a revisar suas anotações para a apresentação do dia seguinte. Estavam a meio caminho do apartamento dela quando Sarah percebeu algo estranho. O motorista havia tomado um caminho diferente do habitual, entrando numa rua lateral menos movimentada, ladeada por armazéns e pequenos prédios industriais. Com licença, ela chamou. Acho que estamos a ir pelo caminho errado. O motorista olhou para ela pelo espelho retrovisor. É um pequeno desvio, senhora. Há um acidente na rota principal. Sarah franziu a testa, pegou no telemóvel para verificar os aplicativos de trânsito, mas não encontrou nenhum relato de acidentes na área. Uma sensação de desconforto tomou conta do seu estômago quando o carro virou para uma rua ainda mais estreita, reduzindo a velocidade para um rastejar. Prefiro seguir a rota habitual, mesmo que seja mais lenta, disse ela com firmeza. O motorista não respondeu, continuando a navegar por áreas cada vez mais desertas. O coração de Sarah começou a bater forte quando ela reconheceu os sinais reveladores de perigo. Ela tentou abrir a maçaneta da porta, mas as travas de segurança estavam ativadas. O seu dedo pairou sobre o botão de chamada de emergência do seu telemóvel, quando o carro de repente entrou num estacionamento vazio e parou. O motorista virou-se para ela e Sarah engasgou-se. Embora ele usasse o uniforme do serviço de transporte e um boné puxado sobre os olhos, ela agora reconhecia Daniel Foster. Olá, Sarah, disse ele com um sorriso arrepiante. Desculpe pela mudança de planos. A mente de Sarah correu pelas suas opções. As portas estavam trancadas, com Daniel a bloquear a única saída pela frente. Ela precisava de ganhar tempo para pensar. O que quer, Daniel? Perguntou ela, esforçando-se para manter a voz calma. A polícia está à sua procura. Isto não vai ajudar a sua situação. O riso de Daniel não tinha humor. A minha situação? A minha situação é que estou desempregado na indústria a qual dediquei a minha vida, graças a ti e ao teu namorado bilionário. Sabes como é candidatar-se a empregos quando o teu último cargo terminou com acusações de assédio? Não foram acusações, disse Sarah. A raiva momentaneamente superou o medo. Foi a documentação do teu comportamento real que estás a reforçar ao raptar-me. A expressão dele escureceu. Não estou a raptar-te. Só quero conversar onde não seremos interrompidos. Fazer-te entender o que fizeste. O telemóvel de Sarah vibrou na sua mão. Os olhos de Daniel baixaram-se para ele. Dá-me isso, exigiu ele, esticando-se entre os bancos. Sarah hesitou apenas um momento antes de o entregar. Lutar fisicamente com ele num espaço confinado seria perigoso. E ela precisava de parecer cooperativa enquanto procurava uma oportunidade para fugir. Daniel verificou o ecrã, franzindo o senho ao ver a chamada recebida de Reed. Recusou a chamada e desligou completamente o telemóvel. O teu protetor a verificar, disse ele com desdém, guardando o aparelho no bolso. Pena que ele está em Chicago. O pulso de Sarah acelerou. Como Daniel sabia da viagem de Alexander? Ele os estava vigiando, recolhendo informações? A percepção de que a obsessão dele era tão profunda causou uma nova onda de terror nela. Qual é o seu plano, Daniel? Perguntou ela, tentando envolver a mente racional dele, se é que ainda existia. Você não pode me manter aqui para sempre. As pessoas vão me procurar. Não preciso de para sempre, respondeu ele, com uma voz inquietantemente calma, apenas o tempo suficiente para fazer Reed compreender como é perder tudo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno revólver, confirmando os piores receios de Sarah. Vamos fazer uma pequena viagem até uma velha cabana de caça que o meu tio me deixou, completamente isolada, onde poderemos ter uma longa conversa sobre consequências. Sarah sentiu o sangue drenar do seu rosto. Não se tratava de um ato impulsivo de vingança. Daniel tinha planeado tudo cuidadosamente. A revelação tornou a sua situação infinitamente mais perigosa. Agora, Daniel continuou. Vai passar para o banco do passageiro da frente muito lentamente e vamos continuar a nossa viagem. Qualquer tentativa de pedir ajuda ou fugir, e as coisas vão ficar desagradáveis, entendeu? Sarah acenou com a cabeça.
a sua mente trabalhando freneticamente. Se ela se sentasse no banco da frente, as suas chances de fuga diminuiriam ainda mais. Mas com a arma apontada para ela tinha pouca escolha. Ela alcançou a maçaneta da porta entre os bancos, movendo-se deliberadamente, ganhando segundos para pensar. Quando ela estava prestes a abrir a divisória, uma luz ofuscante inundou o interior do carro. O som de pneus cantando encheu o ar quando um veículo parou bruscamente atrás deles, com os máximos a iluminar a cena. Daniel praguejou, momentaneamente distraído pela interrupção inesperada. Virou-se para olhar pela janela traseira, Shanae, e nesse instante Sarah agiu. Ela se lançou para a frente, agarrando o pulso dele com as duas mãos e batendo-o contra a borda dura da divisória. Daniel gritou de dor. A arma disparou inofensivamente para o teto do carro antes de cair no chão. A porta traseira foi repentinamente aberta e Sarah se viu sendo puxada para fora do veículo por mãos fortes. Ela caiu no asfalto, arranhando as palmas das mãos, mas imediatamente se levantou, pronta para correr. Sarah está ferida? A voz familiar cortou o seu pânico. Alexander Reed estava diante dela, com a sua aparência normalmente imaculada desgrenhada, a sua expressão uma mistura de preocupação e fúria mal contida. Alexander, ela ofegou incrédula. Você deveria estar em Chicago. Eu nunca saí, disse ele com severidade, posicionando-se entre ela e o carro, onde Daniel ainda xingava e segurava o pulso ferido. Eu tinha suspeitas sobre o Foster. Quando o motorista habitual relatou alguém que correspondia à descrição dele, a fazer perguntas sobre a sua agenda, eu organizei uma viagem falsa e segui o seu carro esta noite. 2 homens à paisana saíram do veículo atrás deles, sacando armas e identificando-se como policiais. Em poucos minutos, Daniel estava algemado, sendo levado para uma viatura policial que havia chegado ao local, com seus protestos caindo em ouvidos surdos. A detetive Wilson, uma mulher de 40 e poucos anos com expressão séria, tomou o depoimento de Sarah enquanto os paramédicos verificavam se ela estava ferida. Alexander pairava por perto, com o rosto tenso de preocupação. Ele será acusado de sequestro, agressão com arma mortal e violação da ordem de restrição. A detetive Wilson informou-os quando a avaliação inicial foi concluída. Com o seu histórico e as provas que temos, ele ficará atrás das grades por muito tempo. Sarah sentiu um alívio, deixando-a repentinamente exausta. Ela balançou ligeiramente e Alexander ficou instantaneamente ao seu lado, uma presença estabilizadora. Vou levá-la para casa, disse ele baixinho, sua voz não permitindo discussão. A reunião do conselho pode esperar. Enquanto atravessavam as ruas da cidade, desta vez com uma escolta policial genuína, Sarah se viu lutando para processar os acontecimentos da noite. Como você sabia? Ela finalmente perguntou. Sobre Daniel, sobre esta noite. As mãos de Alexander apertaram o volante. Quando soube que tínhamos um motorista a fazer perguntas específicas sobre a sua agenda, fiquei desconfiado. A empresa fez uma verificação completa dos antecedentes de Foster após a sua demissão e descobriu padrões preocupantes. Queixas anteriores de assédio que foram resolvidas discretamente. Um histórico de comportamento vingativo em relação às mulheres que o rejeitavam. Ele fez uma pausa. Eu deveria ter tomado melhores medidas de segurança desde o início. Lamento que tenha sido colocado em risco. Sarah abanou a cabeça. Não podia saber que ele iria tão longe. Ela hesitou. Outra pergunta a incomodava. Mas por que estavas tão envolvido pessoalmente? A tua equipa de segurança poderia ter lidado com isso. Alexander ficou em silêncio por um longo momento, o seu perfil iluminado pelas luzes da rua. Quando ele finalmente falou, a sua voz estava mais suave do que ela jamais tinha ouvido, porque em algum momento, garantir a tua segurança tornou-se mais do que uma responsabilidade corporativa, ou fazer a coisa certa. Ele olhou para ela brevemente, com uma expressão vulnerável que ela nunca tinha visto antes. Tornou-se pessoal, Sarah. Mais pessoal do que eu esperava. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Nenhum dos dois estava pronto para se expressar. Sarah sentiu o coração bater rapidamente, mas não por medo desta vez. A reunião do conselho, disse ela finalmente, mudando de assunto para um terreno mais seguro. Ainda vou fazer a apresentação amanhã. Alexander sorriu, aceitando a mudança. Com certeza, embora eu ache que você mereça começar mais tarde pela manhã. Quando chegaram ao prédio do apartamento dela,
Sarah notou uma presença policial adicional. Um carro de patrulha estava estacionado do outro lado da rua. Um policial acenou em reconhecimento quando Alexander a acompanhou até a porta. Os acontecimentos da noite tinham sido aterrorizantes. Mas, enquanto observava Alexander a falar baixinho com os policiais, garantindo a sua proteção contínua, Sarah percebeu que algo tinha mudado fundamentalmente. Pela primeira vez desde que perdeu os pais, ela não estava a enfrentar a adversidade sozinha. 3 meses após a prisão de Daniel Foster, Sarah subiu ao palco do grande salão de baile do Westfield Hotel para discursar na conferência anual da Associação Nacional de Restaurantes. Centenas de profissionais do setor ouviram atentamente enquanto ela descrevia as iniciativas ambientais inovadoras do Reed Restaurant Group. Ao implementar essas práticas sustentáveis em todas as 35 unidades, explicou ela, indicando o gráfico projetado atrás dela. Reduzimos o desperdício de alimentos em 42% e o consumo de energia em 35%, ao mesmo tempo que aumentamos as margens de lucro em 12% nas lojas piloto. Na primeira fila, Alexander observava com orgulho indisfarçável, enquanto Sarah respondia às perguntas da plateia com confiança e conhecimento. Aos 27 anos, ela se tornou o rosto do programa ambiental da empresa. A sua combinação de conhecimentos jurídicos e experiência prática em restauração revelou-se inestimável. A administração ficou tão impressionada com a sua apresentação inicial que criou um novo cargo especificamente para ela, diretora de conformidade ambiental e sustentabilidade. Quando a sessão terminou com aplausos entusiásticos, Sarah reuniu os seus materiais, aceitando os parabéns dos participantes que se aglomeravam à sua volta. Alexander dirigiu-se para o seu lado, criando subtilmente espaço à sua volta, como tinha aprendido a fazer nestes eventos quando ela começava a parecer sobrecarregada. Estiveste brilhante, disse ele baixinho quando finalmente tiveram um momento a sós no corredor fora do salão de baile. O repórter do New York Times quer entrevistar-te para a sessão de negócios ecológicos, disse Sarah, rindo com uma risada leve e genuína. Há um ano eu servia aperitivos e evitava clientes indiscretos. Agora estou a falar com o Times sobre práticas comerciais ambientais. A vida é estranha. A vida é o que fazemos dela, respondeu Alexander, seus olhos azuis calorosos ao encontrarem os dela. Você conquistou cada pedacinho desse sucesso. O relacionamento deles evoluiu cautelosamente no mês desde a noite da prisão de Daniel. As fronteiras profissionais permaneceram firmemente estabelecidas no escritório, mas fora do horário de trabalho, eles gradualmente se permitiram explorar a conexão que vinha se formando entre eles desde o primeiro encontro em comum. O primeiro encontro oficial foi um jantar simples em um restaurante tranquilo, longe dos estabelecimentos do Grupo Reed. A conversa fluiu facilmente, com foco em livros, filmes e memórias de infância, em vez de trabalho. O segundo encontro foi uma caminhada num parque estadual próximo, onde descobriram um amor comum pela natureza e atividades ao ar livre. No terceiro encontro, uma produção teatral comunitária de Sonho de uma Noite de Verão, ambos deixaram de fingir que não estavam a se apaixonar. Agora, 3 meses após o início do relacionamento, eles desenvolveram um ritmo confortável, equilibrando as responsabilidades profissionais com a conexão pessoal. Sarah insistiu em manter o seu modesto apartamento, recusando a oferta de Alexander de se mudarem para um edifício mais luxuoso de sua propriedade, determinada a preservar a sua independência, mesmo com as suas vidas cada vez mais entrelaçadas. A recepção começa daqui a 1 hora, disse Alexander, olhando para o relógio. Temos tempo para tomar um pouco de ar fresco, se quiser. Sarah acenou com a cabeça, agradecida. Por favor, as luzes deste centro de conferências estão a dar-me dor de cabeça. Atravessaram o hotel até um jardim isolado no pátio, um oásis de paz no meio da agitação do centro da cidade. O ar do início do outono estava fresco, mas agradável, com a luz dourada do sol da tarde a filtrar-se através das folhas em mudança das árvores de bordo. Tenho algo para lhe mostrar, disse Alexander, enquanto se sentavam num banco ao lado de uma pequena fonte. Ele pegou no seu tablet e abriu um documento. O relatório final da sentença de Foster. A expressão de Sarah ficou séria imediatamente. O caso de Daniel avançou pelo sistema judicial com uma eficiência surpreendente, em parte graças às provas esmagadoras contra ele,
e a sua decisão de se declarar culpado para reduzir as acusações, em vez de enfrentar um julgamento completo. 12 anos, ela leu, examinando o documento, com possibilidade de liberdade condicional após 8. Ela soltou um longo suspiro e colocou o tablet de lado. Está realmente acabado. Alexander pegou na mão dela, traçando círculos suaves com o polegar na palma da mão dela. Está acabado há meses. Não precisa mais deixar que ele ocupe espaço nos seus pensamentos. Sarah encostou-se no ombro dele, permitindo-se sentir todo o peso do encerramento. Eu sei, é só ver isso oficialmente assim. Parece o capítulo final de um livro muito sombrio. Pronta para começar um novo? Alexander perguntou, com uma nota na voz que ela não conseguiu identificar. Sarah virou-se para olhar para ele, subitamente consciente de uma tensão na sua postura que não estava lá antes. O que quer dizer? Alexander virou-se para ficar de frente para ela, segurando as duas mãos dela nas suas. Tenho pensado no futuro, no nosso futuro, e tenho uma proposta para ti. O coração de Sarah deu um salto, e a incerteza inundou a sua mente. Eles namoravam há apenas 3 meses. Se ele estava prestes a pedir-lhe em casamento, por mais maravilhoso que tivesse sido o tempo que passaram juntos, ela não estava pronta para esse passo. Alexander, não é o que estás a pensar, disse ele rapidamente, lendo a sua expressão com a perspicácia que já lhe era familiar. É uma proposta de negócios. Bem, em parte de negócios. Sarah relaxou um pouco, agora curiosa. Estou a ouvir. Estou a abrir um novo restaurante, explicou Alexander, com entusiasmo iluminando suas feições. Não é um restaurante qualquer, mas um que será o carro-chefe de todas as nossas iniciativas de sustentabilidade, com conceito da fazenda à mesa, operações sem desperdício, programa de participação nos lucros da equipe movido à energia solar, tudo isso. Quero que seja minha sócia nisso, não apenas implementando os aspectos ambientais, mas como coproprietária. Sarah olhou para ele momentaneamente sem palavras. Coproprietária? Alexander, não tenho esse tipo de capital para investir. Não é isso que estou a pedir. Ele esclareceu. O teu investimento seria a tua experiência, a tua visão. Observei-te transformar a nossa abordagem ambiental de uma caixa de seleção de responsabilidade corporativa para uma vantagem comercial fundamental. Este restaurante seria a personificação física dessa visão, um modelo para toda a indústria. A proposta era impressionante em seu alcance e na confiança que representava. A mente de Sarah fervilhava com possibilidades, ideias que ela vinha cultivando, mas ainda não ousava expressar. Há mais, continuou Alexander, com um tom de nervosismo na voz. O local que consegui fica em Seattle. Seattle? Sarah repetiu, confusa com esse detalhe inesperado. Isso é do outro lado do país. Alexander assentiu. É verdade, e sei que você tem mais um semestre na faculdade de Direito aqui, e Jessica está estabelecida na faculdade dela. Não estou pedindo que você mude sua vida imediatamente, mas estou pedindo que considere um futuro lá comigo. Sarah compreendeu. Você está se mudando para Seattle permanentemente. Estou planejando transferir a sede da empresa para lá gradualmente ao longo do próximo ano. O nosso espaço atual ficou pequeno, e as políticas ambientais progressistas de Seattle tornam a cidade ideal para a nossa nova direção. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Quero que faças parte dessa nova direção, Sarah, profissionalmente e pessoalmente. Quando terminares o teu curso, quando a Jessica estiver estabelecida nos estudos, considerarias juntar-te a mim lá, para construirmos algo juntos? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Sarah pensou na jornada que a trouxe até este momento, de empregada de mesa em dificuldades a profissional respeitada, de provedora solitária a mulher apaixonada. Pensou em Jessica, agora a prosperar no seu 2º ano de faculdade, a desenvolver independência e os seus próprios sonhos. Isto não é só sobre nós, pois não? Perguntou baixinho. Está a reestruturar toda a sua empresa em torno de práticas sustentáveis. Os mesmos princípios que tenho defendido. Alexander sorriu, apertando-lhe as mãos gentilmente. Mudaste mais do que apenas as nossas políticas ambientais, Sarah. Mudaste a minha forma de pensar sobre o propósito dos negócios em si. Sempre tentei ser um empregador ético, mas mostraste-me como uma empresa pode ser uma força para o bem ambiental genuíno e, ao mesmo tempo, continuar a ser lucrativa.
A sua expressão ficou mais séria. E sim, também tem muito a ver conosco. Amo-te, Sara. Quero construir um futuro contigo em todos os sentidos da palavra. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, embora Sara já as sentisse nas ações dele há semanas. Ao ouvi-las agora, num contexto que entrelaçava suas vidas pessoal e profissional de forma tão harmoniosa, ela reconheceu a verdade dos seus próprios sentimentos. Também te amo, disse ela, as palavras saindo facilmente assim que ela se permitiu dizê-las. E sim, quando terminar a minha graduação, quando for a hora certa, irei me juntar a ti em Seattle. Um sorriso se espalhou pelo rosto dela quando uma ideia tomou forma. Na verdade, Jessica tem falado sobre se transferir para uma faculdade com um programa de biologia marinha mais forte para o seu terceiro ano. Várias das melhores ficam no noroeste do Pacífico. O rosto de Alexander se iluminou com esperança e felicidade. Sério, você consideraria isso? Sara assentiu, com uma certeza crescente dentro dela. Mais do que considerar. Vamos fazer isso. Vamos construir esse modelo de restaurante sustentável juntos. Vamos mostrar à indústria que há um caminho melhor a seguir. Alexander a puxou para perto, suas testas se tocando enquanto compartilhavam esse momento de propósito e afeto alinhados. Parceiros em todas as coisas. Parceiros, Sara concordou, selando a promessa com um beijo. A recepção naquela noite assumiu um caráter comemorativo além do propósito oficial da conferência. Enquanto Sara se movia pela multidão de profissionais da indústria, agora aceitando parabéns, não apenas pela sua apresentação, mas pelo anúncio do novo restaurante emblemático em Seattle, ela avistou um rosto familiar do outro lado da sala. Emma, sua amiga dos tempos do Westfield Grill, acenou animadamente. Agora gerente-geral do mesmo restaurante, Emma tinha sido uma das primeiras apoiadoras de Sara e continuava sendo uma amiga íntima. Olha só para ti, disse Emma enquanto se abraçavam. A tua defensora do ambiente e magnata da restauração em ascensão e namorando o chefe, acrescentou num sussurro provocador. Sara riu, mantendo a voz baixa. Não estamos mais só a namorar. Vamos nos mudar para Seattle juntos no ano que vem, construir um novo restaurante e uma nova vida. Os olhos de Emma se arregalaram. Isso é incrível. Você está pronta para uma mudança tão grande? Sara olhou para o outro lado da sala, onde Alexander conversava com colegas do setor, com uma postura confiante, mas os olhos ocasionalmente procurando por ela, como se quisesse se certificar de sua presença. Quando seus olhares se cruzaram, um sorriso passou entre eles, um sorriso de propósito comum e entendimento privado. Sabe, disse Sara pensativa, há um ano eu estava apenas a tentar sobreviver, pagar as contas, terminar a faculdade, cuidar da Jessica. Não conseguia imaginar ter escolhas sobre o meu futuro. Agora estou a ajudar a moldar as práticas ambientais de todo um grupo de restaurantes e a planear uma mudança para o outro lado do país com um homem que amo. Ela balançou a cabeça maravilhada. A vida dá voltas tão inesperadas. Com certeza, concordou Emma. Quem diria que o comportamento horrível de Daniel Foster acabaria por te trazer até aqui? Sara refletiu sobre isso. Não foi só Daniel. Foi também Alexander ver algo em mim que valia a pena acreditar. E eu finalmente acreditar que merecia mais do que apenas sobreviver. Ela apertou a mão da amiga. Todos nós merecemos essa oportunidade. Mais tarde, naquela noite, enquanto Sara e Alexander caminhavam de mãos dadas ao longo da margem do rio da cidade, com as luzes do horizonte do centro refletindo na água, Sara sentiu uma profunda sensação de realização. A empregada de mesa assustada, que outrora fora encurralada num corredor dos fundos de um restaurante, parecia uma pessoa completamente diferente. Penny, pelos teus pensamentos, disse Alexander, puxando-a para mais perto devido ao frio da noite. Estava apenas a pensar em quão longe cheguei, respondeu Sara. E como, às vezes, os piores momentos podem levar aos melhores resultados se tivermos coragem suficiente para continuar a seguir em frente. Alexander acenou com a cabeça, com compreensão nos olhos. A minha mãe costumava dizer que os desafios mais difíceis da vida são, muitas vezes, portas para as nossas maiores oportunidades. Mulher inteligente, disse Sara. Gostaria de a ter conhecido. Ela teria adorado-te, disse Alexander com certeza. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, me mantivesse honesto,
me fizesse pensar além das margens de lucro. Sarah sorriu para ele. E eu faço isso? Todos os dias, ele confirmou, parando para encará-la sob o brilho suave de um poste de luz decorativo. Mudaste a minha vida, Sarah Mitchell. Mudaste a minha empresa e mudaste a forma como vejo o futuro. Nós mudamos um ao outro, corrigiu ela gentilmente. É isso que verdadeiros parceiros fazem. Enquanto retomavam a caminhada com os planos para o empreendimento em Seattle fluindo facilmente entre eles, Sarah refletiu sobre a estranha reviravolta do destino que os uniu. Um gerente arrogante agarrando uma empregada de mesa, sem saber que o chefe bilionário estava a observar. Um momento de crueldade que acabou por abrir as portas para a realização profissional, o crescimento pessoal e um amor que ela não ousava imaginar. A vida era realmente o que eles faziam dela.